pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e eu assisti Retrato de uma Jovem em Chamas, filme francês dirigido e roteirizado pela Céline Sciamma e que conta a história de Marianne, uma jovem pintora do final do século XVIII que recebe a tarefa de fazer um retrato de Héloïse sem que essa saiba. A partir de então, a primeira se passa por acompanhante da segunda para memorizar as feições dessa, para tentar finalizar o retrato à noite. O que vemos a partir daí é a construção de uma relação delicada e que revela a atração mútua e crescente entre as duas. Um dos pontos que mais me chamou a atenção é como a direção feminina faz com que o olhar de uma mulher sobre o corpo de outro não se torne invasivo, por mais que essa seja o objeto de trabalho da outra. E não só isso, não só essa questão na sensibilidade do olhar de uma mulher para outra, mas também a gente consegue perceber qual que é o processo criativo da Marianne. Afinal, ela precisa decorar, ela precisa gravar mentalmente qual que são as feições, quais são as posturas, qual que é a posição que a Héloïse fica, a fim de conseguir fazer um retrato que seja agradável não só para ela como artista, mas para a mãe da Héloïse que encomendou a obra de arte. E não bastasse o roteiro e a direção certeiras, é um roteiro tecnicamente simples, afinal todas as histórias de amor nascem de algum lugar, as qualidades técnicas do filme são impecáveis. Da fotografia que é contemplativa e evocativa, cheia de penhascos, de praias, de pedras, e é interessante notar como a paleta de cores dos cenários cria um eco muito interessante com a paleta que a Marianne usa para pintar os seus retratos. Na trilha sonora inexistente, eu sei que eu sempre vou soar repetitiva aqui, mas é um ponto muito importante para vocês perceberem o quanto isso faz diferença pra mim num filme. Então não existe uma manipulação daquilo que a gente deveria sentir. Não só no sentido de usar algo como uma muleta preguiçosa para gerar determinado sentimento, mas também por não subestimar a capacidade do espectador de se conectar com a história que ele tá vendo. A delicadeza da construção do figurino de época. Então a gente vai do figurino luxuoso da mãe da Héloïse ao figurino mais simples, porém que faz sentido da Marianne, já que ela se suja o tempo inteiro. E cada figurino conta uma história. Você consegue dizer quem são essas pessoas, basicamente por olhar para as roupas delas. As atuações que também são tocantes, a Noémie Merlan, que faz a Marianne, ela começa insegura e se sentindo culpada, já que ela tem que fazer um retrato de alguém que não sabe que está sendo pintada. E a Héloïse da Adèle Haenel, e me perdoem o meu francês, que começa endurecida, com dificuldade para sorrir e para externar o que ela está sentindo, até o momento que ela não consegue parar de sorrir. E as duas fazem um trabalho muito gratificante. É muito importante perceber a química que existe entre as duas para a gente acreditar nessa relação que a gente está vendo. No entanto, a força que move esse filme é esse olhar delicado feminino e na comunhão silenciosa que existe entre essas mulheres. Do casal de protagonistas, a criada Sophie, existe um apoio incondicional e sem julgamento entre elas. E nenhum quadro foi tão poderoso quanto ver uma delas fazendo um aborto enquanto um bebê não deixa de perturbar. É de uma força tão grande que eu não consigo nem expressar direito. E eu saí do cinema tão emocionada e tão tomada por tantas coisas que é até difícil de segurar aqui. E eu acredito que essa força e todo esse sentimento e toda essa emoção que transborda de mim tem muito a ver com ser mulher. Eu saí do cinema assim desgraçada, chorando, eu não consegui parar de chorar por uns 10 minutos. E não é porque era alguma coisa triste que estava acontecendo, é que a intensidade do apoio dessas mulheres, a intensidade da conexão entre elas, das conversas silenciosas que elas têm, só uma mulher para entender o que a outra tá passando, o que a outra tá sentindo, e isso eleva a experiência. E como eu sempre falo de representatividade, o quanto ela é importante, ainda existe uma discussão qual que é o papel
da mulher na sociedade e qual que é o papel da mulher como artista. E como aqui a Mariana às vezes não tem a voz dela validada, não tem a arte dela validada, justamente por ela ser mulher. E é por isso que ele acaba se tornando um filme tão sensível e tão necessário, porque é uma mulher que ele roteirizou e que dirigiu, então ela entende exatamente do que está falando. Esse Retrato de uma Jovem em Chamas é a história de uma artista que busca sua voz, é a história de uma comunhão feminina silenciosa. E não só isso, é uma história de amor que nos diz que mesmo com uma data de expiração, não se torna menos importante e que às vezes as lembranças são tão intensas quanto aquilo que vivemos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, ativa o sininho, compartilha com a mamãe, com o papai, com o cachorro, com a vovó, com o filhinho, com o papagaio, com o periquito, com os artistas que você conhece. Se inscreva no canal e deixe uma Carolina Duarte muito feliz. Um beijo e até a próxima!